Meu nome é Camila Andrade. Tenho 32 anos. No dia em que meu marido teve um infarto, eu achei que estava prestes a perdê-lo para sempre. Eu o levei correndo para o hospital e fiquei ao lado dele todas as noites. Eu rezei por ele, chorei por ele, fiz tudo para salvá-lo. Mas, uma noite, eu ouvi ele dizer: eu me casei com ela por dinheiro. Quando eu me recuperar, vou pegar tudo e ir embora. Eu fiquei ali completamente destruída. E naquele momento, eu deixei de ser a esposa dele. Eu me tornei outra coisa. E o que eu fiz depois destruiu ele completamente. Antes de eu te contar o que realmente aconteceu, curta o vídeo, se inscreva no canal e me diga de onde você está assistindo nos comentários. Agora, vamos começar. A ligação veio no meio da tarde. Eu estava na cozinha fazendo chá quando meu celular tocou. Eu quase ignorei, mas alguma coisa me disse para atender. Alô, senhora? É a senhora Andrade? Uma voz séria perguntou. Sim. Seu marido desmaiou no trabalho. Parece um infarto. Ele está sendo levado para o hospital agora. Por um momento, eu não consegui entender as palavras. Infarto? Não, isso não podia estar certo. Ele está estável por enquanto, o homem continuou. Mas a senhora deve vir imediatamente. O telefone escorregou levemente na minha mão. Eu estou indo, eu disse rápido. Eu nem lembro como cheguei lá. Tudo era um borrão. O trânsito, o barulho, as pessoas. Tudo o que eu conseguia pensar era nele. E se eu perder ele? E se eu nunca mais ver ele? Quando eu cheguei ao hospital, minhas mãos estavam tremendo. Onde ele está? Perguntei para a enfermeira na recepção. Ela conferiu algo e apontou pelo corredor. UTI, quarto 7. Eu corri. Não me importei com quem estava olhando. Quando cheguei na porta, eu parei. Ele estava deitado na cama, ainda fraco. Máquinas conectadas ao corpo dele. Por um segundo, eu senti como se meu coração tivesse parado também. Eu entrei devagar. Adriano, eu sussurrei. Ele não respondeu. Os olhos fechados. O rosto pálido. Eu me aproximei mais, segurei a mão dele. Estava fria. As lágrimas vieram na mesma hora. Por favor, não me deixa, eu sussurrei. Naquela noite, eu não fui para casa. Eu fiquei ao lado dele o tempo inteiro, olhando as máquinas, ouvindo cada som, cada pequeno movimento. O médico entrou mais tarde. Ele teve sorte, disse. Foi um infarto grave, mas conseguimos estabilizar. Ele vai ficar bem? Eu perguntei, com a voz quase falhando. Ele precisa de tempo e cuidados. Eu vou cuidar dele, eu disse na mesma hora. E eu quis dizer aquilo. Os dias seguintes viraram uma rotina. De manhã até à noite, eu estava lá. Dando comida, ajudando ele a sentar, conversando, mesmo quando ele estava fraco demais para responder. Às vezes ele só me olhava em silêncio, e eu sorria. Vai ficar tudo bem, eu dizia, porque era no que eu acreditava. Eu não saía do lado dele. Nem por um segundo. As enfermeiras diziam para eu descansar. Mas como? Ele era meu marido. O homem que eu amava. O homem com quem eu construí minha vida. À noite, quando tudo ficava em silêncio, eu sentava ao lado dele, segurava a mão dele e rezava. Esperava. Implorava para Deus salvar ele. Os dias passaram. Devagar, ele começou a melhorar. Conseguia falar um pouco, comer um pouco, até sentar sozinho. E cada pequena melhora parecia um milagre para mim. Uma noite, eu saí do quarto por alguns minutos para tomar um pouco de ar. Minha cabeça estava pesada, meu corpo cansado, mas meu coração continuava com ele. Depois de um tempo, eu voltei pelo corredor. Estava silencioso, quase vazio. Quando me aproximei, notei algo. A porta estava entreaberta. Eu diminuí o passo. Minha mão ainda segurando o café que eu tinha trazido para ele. E então eu ouvi a voz dele. Mas algo estava errado. Não estava fraca. Não estava cansada. Estava normal. Suave. Calma. Quase feliz. Eu franzi levemente a testa e, sem pensar, olhei para dentro. E foi aí que o meu mundo parou. Havia uma mulher ao lado da cama dele.
Uma mulher jovem, bonita, segurando um buquê de flores. Ela estava sorrindo para ele. E ele olhava para ela de um jeito que nunca olhou para mim. Meu amor, ele disse baixo. A voz cheia de carinho. Você veio. Eu senti sua falta. Meu coração despencou. Ela se aproximou, colocando as flores ao lado dele. Claro que eu vim, disse com suavidade. Como eu não viria? Ele sorriu para ela como se nada mais importasse no mundo. Não se preocupa, ele disse, segurando a mão dela. Só mais um pouco de tempo e ninguém vai poder nos separar. Meus dedos apertaram o copo. Eu só amo você, ele continuou. Você sabe disso. Meus olhos se encheram de lágrimas. Esse casamento, ele disse com naturalidade, foi só por estabilidade. Minha respiração travou. Eu precisava de uma vida segura, e ela tinha tudo. A mulher riu baixo. Então sua esposa realmente não faz ideia. Ele sorriu de lado. Ela é ingênua demais. Acredita em tudo que eu digo. Os dois riram. Uma dor forte atingiu meu peito. Você trai ela desde o começo, a mulher disse sorrindo. E ela ainda te ama cegamente. Ele riu de novo, baixo, orgulhoso. É habilidade, ele disse. Eu sei exatamente como controlar mulheres. Minha visão ficou turva. Eu cuidei de tudo, ele continuou. O dinheiro dela, os bens. Meu coração começou a disparar. E quando eu me recuperar? Ele fez uma pausa e sorriu. Eu vou pegar tudo. Minhas mãos começaram a tremer. E vou embora. Silêncio. O copo caiu da minha mão, mas eu nem ouvi bater no chão, porque naquele momento, tudo dentro de mim quebrou. Eu fiquei ali parada. Congelada. Completamente destruída. Por um momento, eu quis entrar. Minhas mãos tremendo. Meu coração queimando. Eu queria abrir aquela porta, entrar e dar um tapa nos dois. Eu queria gritar. Perguntar, por quê? Por que você fez isso comigo? Por que mentiu? Por que destruiu tudo? Mas algo dentro de mim me impediu. Eu não sei o que foi. Dor talvez. Ou o último pedaço da minha dignidade. Eu dei um passo para trás, devagar. Minhas pernas fracas. Meu peito pesado. E sem fazer barulho, eu virei e fui embora. Eu não voltei para o quarto. Saí do hospital e fui até o pequeno jardim do lado de fora. Estava vazio. Silencioso. Eu sentei em um banco. E desabei. As lágrimas começaram a cair sem parar. Por 5 anos, ele foi meu mundo inteiro. Eu amei ele. Confiei nele. Dei tudo que eu tinha. Meu amor. Meu tempo. Meus sonhos. Até meus bens. Tudo estava no controle dele. E o tempo todo ele estava mentindo. Me usando. Eu cobri o rosto com as mãos, chorando como nunca tinha chorado antes. Agora tudo fazia sentido. Cada detalhe. Cada momento. Cada desculpa. Porque ele nunca quis filhos. Toda vez que eu falava em ter um bebê, ele sorria e dizia, vamos aproveitar a vida primeiro. Ainda temos tempo. E eu acreditava. Eu achava que ele se importava. Eu achava que ele queria uma vida perfeita comigo. Mas a verdade era que ele nunca me amou. Nem um pouco. Eu era só um plano. Um passo. Um meio para o futuro dele. E eu fui cega o suficiente para dar tudo. Eu fiquei ali por muito tempo. Chorando. Pensando. Me quebrando de novo e de novo. Mas, devagar, algo dentro de mim começou a mudar. As lágrimas pararam. Minha respiração se estabilizou. E pela primeira vez eu parei de perguntar por quê. Em vez disso, eu perguntei outra coisa. E agora? Eu levantei o olhar. Sequei o rosto. Respirei fundo. Tá bom, eu sussurrei. Se é isso que você quer, então tá. Minha voz estava calma agora. Chega de implorar. Chega de amor. Vamos jogar o seu jogo. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. E outra coisa nasceu. Eu me levantei devagar. Sem lágrimas. Sem fraqueza.
Quando eu voltei para o hospital, meu rosto estava normal. Calmo. Suave. Como antes. Eu abri a porta e entrei. A mulher não estava mais lá. Ele olhou para mim e sorriu fraco. Onde você estava? Ali fora, eu disse suavemente. Eu me aproximei, ajeitei o travesseiro dele e segurei a mão dele. Você está bem? Perguntei baixo. Ele assentiu. Ei, pela primeira vez, eu olhei para ele não como meu marido, mas como alguém que eu estava prestes a destruir. A partir daquele dia, tudo mudou. Eu continuei cuidando dele. Continuei ao lado dele. Continuei agindo como a esposa amorosa de sempre. Mas por dentro, eu estava planejando. Em silêncio. Com cuidado. Eu procurei um advogado. Comecei a verificar documentos, contas, registros de imóveis. Tudo. Cada detalhe importava agora. Ele não fazia ideia. Ele ainda achava que eu era a esposa fiel e ingênua dele. E esse foi o maior erro dele. Os dias passaram. Ele ficou mais forte. Se recuperou rápido. E toda vez que ele sorria para mim, eu sorria de volta. Mas por dentro, eu estava contando. Contando os dias. Contando os passos. Esperando o momento certo. Porque dessa vez eu não ia chorar. Eu ia terminar. E quando ele finalmente se recuperasse, tudo o que ele planejou tirar de mim já não estaria mais nas mãos dele. Ele achava que tinha planejado tudo perfeitamente. Por anos, ele assumiu o controle de tudo aos poucos. A casa. As contas. Os documentos. Pouco a pouco, ele se tornou o dono da minha vida. E eu confiei completamente. Ele quase tinha tudo. Quase. Mas ele esqueceu de uma coisa. Não importa o que ele assinou. Não importa em nome de quem ele tentou colocar. A verdadeira dona sempre fui eu. E ele nunca soube disso. Então recuperar tudo não foi difícil. Em poucos dias, tudo voltou para onde sempre pertenceu. No meu nome. Seguro. Intocável. E ele ainda vivia na ilusão dele. Alguns dias depois que ele voltou para casa, as coisas começaram a mudar. Ele ficou distante. Frio. Passando mais tempo no celular. Sorrindo para mensagens. Saindo para tomar ar. Eu percebi tudo. Mas não falei nada. Eu estava esperando. Até que uma noite, a campainha tocou. Eu olhei para o relógio. Já era tarde. Uma sensação estranha passou pelo meu peito. Eu levantei devagar, fui até a porta e abri. E lá estava ele. Adriano. Com ela. A mesma mulher do hospital. Ela parecia ainda mais confiante agora. Bem vestida. Próxima dele. Como se já fosse dona daquilo tudo. Por um momento, ficamos apenas nos olhando. Silêncio. Então eu sorri levemente. Adriano, eu disse calma. Quem é ela? A mulher riu baixo. Ele deu um passo à frente. Eu preciso te contar uma coisa. Eu me afastei. Entrem. Eles entraram como se nada estivesse errado. Ele ficou no meio da sala, respirou fundo e me olhou. O silêncio se estendeu. Ele passou a mão no cabelo. Por anos, ele começou, eu tentei ser feliz com você. Meus dedos se contraíram levemente. Mas meu rosto permaneceu calmo. Eu te dei tudo, ele continuou. Uma boa vida. Conforto. Segurança. Uma pausa. Os olhos dele baixaram. Mas eu não consegui te dar amor. Cada palavra cortava. Isso nunca esteve no meu controle. Algo dentro de mim rachou. Mas eu não me mexi. Ele virou o rosto para a mulher. E o rosto dele mudou. Suave. Verdadeiro. Eu amo ela. Dessa vez, doeu mais fundo. Nos conhecemos há 2 anos, e virou algo real. Ele olhou de volta para mim. Sem culpa. Sem vergonha. Eu não queria te machucar. A voz dele tremia o suficiente para parecer sincera. Mas eu não tenho escolha. Silêncio. Ninguém pode forçar o amor. Ele me olhou, esperando. Esperando lágrimas. Raiva.
esperando eu quebrar. Mas eu não quebrei. Eu só fiquei ali. Imóvel. Calma. E então, eu sorri. Um sorriso pequeno. Tranquilo. Inesperado. Tá bom, eu disse. A expressão dele mudou na hora. Confusão. O quê? Pode continuar, eu disse. Termina o que você começou. O ambiente ficou pesado. Ele não estava pronto para aquilo. Nem perto. Ele se endireitou. Eu quero o divórcio. Eu assenti. Já está feito. O rosto dele congelou. O quê? Eu fui até a mesa, peguei uma pasta e coloquei na frente dele. Assinado. Protocolado. As mãos dele começaram a tremer ao abrir. Isso não é possível. É sim, eu disse calma. E Adriano? Ele olhou para mim. Antes que ele falasse, eu dei um passo à frente. Fica tranquilo. Eu já sei de tudo. Silêncio. O rosto dele mudou. Confusão, depois medo. O quarto do hospital. Naquela noite, a porta estava aberta. Os lábios dele se abriram. Eu vi ela. Eu olhei para a mulher. Eu ouvi tudo. Eu me casei com ela por dinheiro. Vou pegar tudo e ir embora. Cada palavra caiu como uma lâmina. O silêncio ficou absoluto. Ele deu um passo para trás. Você, ouviu isso? Eu sorri de leve. Cada palavra. A confiança dele desapareceu. Você disse que me deu tudo. Eu balancei a cabeça. Não. Minha voz ficou mais firme. Eu te dei tudo. Seu estilo de vida. Seu conforto. Seu controle. Tudo era meu. A respiração dele ficou pesada. E agora? Eu estou pegando tudo de volta. Eu olhei direto nos olhos dele. Tudo. As mãos dele tremiam sobre os papéis. As contas não são mais suas. Os olhos dele se arregalaram. A casa. Eu olhei ao redor. Sempre foi minha. Ele começou a folhear os papéis desesperado. Não, não. Você queria tudo. Então eu peguei tudo de volta. A mulher ao lado dele deu um passo atrás. Confusa. Desconfortável. O que é isso? Ela perguntou. Ele não respondeu. Porque não podia. Ele disse que tinha tudo, né? Eu disse olhando para ela. Silêncio. Eu sorri de leve. Ele não tem nada. O rosto dela mudou. Choque. Depois raiva. Ela soltou a mão dele devagar. Isso é verdade? Adriano ficou em silêncio. E aquela foi a resposta. Ela soltou uma risada seca. Inacreditável. Ela olhou para ele uma última vez. Eu não fico com fracassado. E virou as costas. Foi embora. Deixando ele ali. Sozinho. Exatamente como ele tinha planejado me deixar. Ele olhou para mim completamente destruído. Por favor. Mas dessa vez eu não senti nada. Sem dor. Sem raiva. Só paz. Eu passei por ele e sentei. Vai. Essa era minha casa. Minha vida. Minha vitória. E ele não fazia mais parte disso. Sai. Ele não se moveu. Sai. Minha voz ainda calma. Mas definitiva. Ele me olhou uma última vez. Esperando. Implorando. Mas não havia mais nada. Devagar. Ele se virou. E foi embora. E dessa vez. Foi ele quem ficou para trás.